Vamos ao nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Estamos aqui com a Francine Tognin, ela é psicóloga da clínica e membro da Sociedade Brasileira de Visão Subnormal. Prazer em recebê-la. Prazer é meu. Muito obrigado. Olha, você vai poder participar conosco através do telefone 2534-1234 ou perguntas também através do nosso WhatsApp, ok? Pode participar conosco, é o quadro aqui e hoje é o quadro que vai esclarecer para você que está em casa e hoje a gente participando aqui, falando um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Bom, vamos primeiro destacar, né, para a gente entender o porquê do mês, o porquê do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é o mês onde, na verdade, a gente comemora no dia 10 o Dia Mundial da Saúde Mental. Perfeito. Então é importante que a gente, através dessa cor, né, então é sazonal, né, a gente tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, que a gente fale sobre as questões da doença mental, que às vezes pode ser relegado, deixado de lado, né? Então é importantíssimo que a gente trate isso nesse mês. Perfeito. Se tiver alguma pergunta, pode participar conosco pelo telefone. Maria também, se tiver alguma pergunta, pode fazer aqui, tá? Vamos já destacar, doutora, para a gente entender um pouquinho. Todos nós, em algum momento, a gente tem algum transtorno, enfim, devido à própria família, né? Alguns problemas, ou ao trabalho, ao serviço. Para a gente entender, né, uma situação mais trágica seria o suicídio, né? Quer dizer, a pessoa, infelizmente, aí ela acaba desacreditando e ela acaba tentando ou praticando suicídio, né? Só para a gente entender, falar um pouquinho sobre o suicídio, a pessoa chegando nesse estado, querer tirar a própria vida. Até para a gente alertar, acho que principalmente quem está próximo, né? Falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Então, a questão do suicídio ainda é tabu, por mais que nós estejamos falando, né, bastante, aumentou muito a possibilidade de falar. Nós mesmos estamos fazendo um trabalho com jovens, com adolescentes para falar sobre isso. Então, aquilo que é tabu sempre traz curiosidade, né? Então, a gente tem hoje em dia, além das pessoas que realmente têm uma dificuldade, uma questão de querer tirar a vida para tirar a dor, porque na verdade o que elas desejam é tirar a dor. Correto. Tirar a vida é uma consequência disso. Então acontece que existe uma mídia, né, sobre isso, hoje mídias de excelente qualidade, falando sobre o assunto, mas também há a possibilidade de dizer aquilo que não seria tão bacana, que não seria tão legal e que inclusive incentiva. Agora, é também um tabu dizer que falar sobre o assunto incentiva. Então, o que precisa é falar bem, falar e falar muito e, além de falar, acolher essas pessoas. Então, porque se eu não sei o que fazer para sustentar uma dor, eu preciso saber que meios eu tenho para poder cuidar disso. O psicólogo é um desse meio, o psiquiatra é um desses meios, né? E todos os gestores, os coordenadores de escola que podem aí receber isso dos alunos, né? Que tem uma alta incidência aí nessa população. Perfeito. Tá? Pois não, Maria, diga. Doutora, e existe uma idade, né, que já está comprovado um índice maior do suicídio? Sim, dos 18 aos 25 anos. Isso se modifica ao longo do tempo. Não quer dizer que mais jovens ou mais velhos, inclusive idosos, não cometam suicídio, né, não tenham comportamento suicida, mas é uma faixa etária que inclui um grupo maior, né, mais condensado. E é importante também salientar que a gente tem muitos indígenas, né, olhar para a cultura ocidental, que também tem uma proporção bastante grande de índice de suicídio, por conta da questão da cultura, né, uma cultura mais rígida, no caso da cultura oriental, quanto aos estudos, quanto à formação, e no caso dos indígenas, com a questão da desapropriação da cultura própria, né? Então, perdendo a identidade praticamente. Perdendo a identidade cultural. Nesse sentido, doutora, no caso das duas culturas, seria uma questão contemporânea ou isso já vem acontecendo há um tempo? Uma questão do dia a dia, no caso indígena, né, que está se perdendo muito, ou a correria, a tecnologia muito grande no Japão? Como que funciona? Isso já vem acontecendo, né, e vem aprimorando, né, acontecendo mais agora, porque a globalização trouxe tudo para todos e a gente tem que ter informação o tempo todo. Mídia a nosso favor, a nosso serviço o tempo todo. Então, não dar conta de saber tudo, de conhecer tudo, é algo que traz muita angústia, né? Então, não conseguir lidar com isso faz com que as pessoas sintam dor,
sintam tristeza, né? E a partir da tristeza, que ainda mobiliza, ainda faz com que a gente procure ajuda, continue trabalhando, continue seguindo, algumas pessoas entram em quadros depressivos, onde aí fica um pouco mais difícil de sair, aí elas precisam de suporte, precisam contactar outras pessoas para conseguir ter um levante aí e ir adiante. Então, essa cultura onde também se estuda para o vestibular, né? Sim, muita cobrança, né? Exatamente, para a escolha profissional. Metas. Exatamente. Agora, Francisco, para a gente entender, até ficar um pouco mais claro, assim, nós temos dois momentos que eu gostaria que você realmente falasse sobre isso, que é um momento que a gente tem com as crianças, através da internet, alguns jogos, desafios, né? A gente vê crianças, tem um menino exalando desodorante, acho que foi isso, né? Se não me engano, o menino acabou perdendo a vida, a mãe não conseguiu socorrer, que é esses desafios que tem. Então, isso é uma que provoca a morte, eu queria que você falasse sobre isso. E uma outra parte é a pessoa, ela vai tentar contra a vida quando ela está num estágio da depressão, seria isso? Quer dizer, ou ela pode, isso não é muito ligado a um estágio da depressão, quer dizer, ela entrou na depressão, ela fica aí, arrisca a vida dela. Ou ela pode, por exemplo, se sentir oprimida e naquele momento que ela está oprimida, ela vai praticar, vai tentar contra a própria vida. Como é que funciona isso, doutora? A gente tem um termo que chama constrição cognitiva e é importante olhar para isso. Então, uma forma fácil de comparar, por exemplo, quando você se queima, sofre uma dor, certo. E aí você não pensa em mais nada, você não lembra o número de um telefone para ligar, sim. Você procura um medicamento e não sabe onde é que ele está. Isso restringe a sua capacidade de pensar possibilidades para você mesmo. Então, alguém que está nessa condição está constricto cognitivamente e aí ele não pensa tantas possibilidades quanto a gente pensa para uma dor. Então, essa é uma forma de buscar. E aí, algumas coisas que vão aparecendo vão dando alternativas para isso, como a baleia azul, né? Sim. Então, são desafios, são coisas que aparecem que aí, olha, se você está sofrendo, você tem um caminho. Então, vira um jogo mesmo, né? Nossa vida é baseada em jogo. Aquilo que aparece e aquilo que desaparece. Então, todos nós temos esse pensamento. Nós usamos isso na escola agora no projeto, que é o pensar. Você já pensou em deixar de existir? E a gente pergunta isso para as crianças e para os adolescentes e todos eles dizem, sim, nós sempre pensamos em deixar de existir. O filme do Harry Potter tem isso, a capa da invisibilidade. Então, a gente fala disso a vida toda, né? Os desenhos reproduzem. Então, ter esse jogo que diz que aparecer e desaparecer é algo possível, só que aí ele não diz que desaparecer com a dor, desaparece com você. Então, essa é a grande questão. Relacionado à depressão, sim, é nesse estágio onde a pessoa precisa de um suporte, porque sozinha ela não se levanta. Não consegue. Ela não consegue. Então, sim, até nós tivemos agora a presença do Dr. Neuri num dos nossos eventos, que ele falou do livro dele, A Tristeza Transforma, a Depressão Paralisa. Então, eu acho que mais claro do que isso, impossível. É exatamente isso. Quando você está triste, você ainda caminha, você ainda avanta, fica avante. Agora, quando você está depressivo, não. Agora, uma coisa que é muito importante também, né, é essa percepção. Eu vejo que a criança e o adolescente, né, doutora, quando ela tem um problema, e às vezes a causa parece ser tão besta, né, para nós que não estamos ali passando por aquilo, ou que já passamos e não estamos lembrando, né? Sim. Às vezes é um corte de cabelo errado, é o fim do mundo para aquele adolescente, é o fim do mundo para aquela criança, né? Falta um pouco também da gente que não está vivenciando aquilo, compreender que de repente a dor que está sendo demonstrada, a causa, para nós parece ser insignificante, mas para a pessoa de repente está faltando a base. Falta um pouco disso também para quem está de fora, para familiar, para amigo, perceber. Que às vezes você encontra amigos e fala, ai, puxa, ele está sempre ruim. E na própria fala a gente já vê uma discriminação. Ao invés de, peraí, por que ele está? Se isso é um absurdo, a gente tem que aprofundar para saber o que está acontecendo. Sim. O que falta isso, doutora, na nossa vivência, na nossa sociedade? Falta a escuta. A escuta, né? Então, vale o jargão, né? Temos 2 ouvidos e uma boca, então para ouvir mais do que falar, né? E então é essa a ideia mesmo. Quando a gente não sabe o que falar, o que dizer, a ideia é que a gente se cale e possa escutar o outro, né? Então, quando esse outro tem a possibilidade de poder falar ou minimamente ter alguém do lado, onde ele se sinta seguro, acolhido, às vezes até no não dito, naquilo que não se fala muita coisa. Então, sei que tem alguém do meu lado. Então, quando isso é possível, há uma relação, há uma configuração de coragem, de confiança de poder se expressar, se colocar sobre a sua dor, sobre a necessidade, e aí a pessoa pode acabar saindo daquele lugar, porque tem um mito associado a isso, né? Então, quem muito fala, não faz.
Então, se muito digo que vou me matar, que vou tirar minha própria vida, que vou me atirar na rua, na frente do primeiro carro, eu não vou fazer. Cão que ladra não morde, né? E, na verdade, não é. Isso são pedidos de ajuda, são pedidos de socorro. Uma hora isso pode acontecer, pode se efetivar. Pode acontecer de fato. Né? Exatamente. Estar do lado e acolher essa dor é o que mais importa. Então, não sabendo o que dizer, escuta. Vamos ouvir, né? Sim. Olha, estamos ao vivo aqui, você pode participar conosco, está aqui o WhatsApp, você pode participar também pelo telefone 2534-1234. Estou com a Francine, ela é Francine Tognin, psicóloga clínica, membro da Sociedade Brasileira de Visão Subnormal. Estamos falando hoje sobre o Setembro Amarelo, estamos falando também sobre o suicídio. Se você quiser participar conosco também, fazer alguma pergunta, você pode participar. Chegou pergunta pelo telefone, né, Maria? Exatamente, pois não, diga. Doutora, chegou uma pergunta, a pessoa lá do bairro Higienópolis, ela disse que perdeu o filho faz 5 anos e entrou numa depressão muito grande, né? Ela gostaria de saber qual é a orientação da senhora. A orientação é procurar suporte, procurar ajuda, né? A perda de um ente querido é um dos motivos que desestabilizam muito as pessoas, né? E não é a ordem normal, né? Sim. Que uma mãe perca um filho. Então, assim, isso é extremamente difícil, né? Se você for escutar, todo mundo diz, eu prefiro falecer antes que um ente querido faleça. Então, procurar suporte é fundamental. É importante saber que existem serviços, né, o nosso mesmo da Unimed, na Corpo e Mente. Em toda a Unimed como um todo existe esse suporte. Na rede pública existe isso, né? A gente tem vários serviços de atenção psicossocial e qualquer UBS, unidade básica de saúde, a pessoa pode procurar para poder falar sobre isso. Então, a orientação é se cuidar. Se cuidar. Mais perguntas chegando pelo WhatsApp agora? É isso? Tem, pois não, tem pelo WhatsApp, tem pelo telefone também. Você também pode participar conosco. O Fabrício, doutora, ele quer saber o seguinte, eu dar boa noite a Neto, equipe. Ouvi dizer que o suicídio pode ser genético, ele põe entre aspas. Por exemplo, se um avô se suicidou, algum filho ou um neto pode cometer. Isso é verdade? Na verdade, a gente fala em fatores de risco e fatores de proteção para o suicídio. E o fato de já ter acontecido algum suicídio na família, ele potencializa o risco. Ou uma tentativa da pessoa de cometer suicídio, de atentar contra a própria vida, também potencializa. Mas então, isso está ligado à genética? A genética não, está ligado a essa transgeracionalidade, a história, o que se carrega sobre isso. E isso é muito forte, isso é muito simbólico, como a gente diz. Então fica difícil de lidar, é como se aquilo que não foi resolvido numa geração passada, a gente vai tentando caminhar com aquilo até que de alguma forma se resolva. Não precisa ser atentando contra a própria vida. Então, assim, o que liga essas gerações é essa tendência, né? Como a gente todo dia espera que o sol nasça, né? Sim. Então, é uma tendência de que algo aconteça. É mais esse o fator. Tá? Mais uma pergunta, Maria? Pois não, pelo telefone agora, né? Pelo telefone também. O Simão, doutor, ele quer saber se existe muitos suicídios em pessoas com esquizofrenia e se a própria doença pode provocar, pode levar, né, ao suicídio. A esquizofrenia é uma patologia onde pode acontecer algo do perceptório, né? De ouvir vozes, coisas que dizem para realizar algo que não se espera, né? Então, isso é um fator que pode levar a pessoa a um risco. Então, é importantíssimo que quando há um diagnóstico, por exemplo, de uma patologia como a esquizofrenia, que essa pessoa esteja sendo acompanhada por um psiquiatra. Às vezes, há necessidade do uso de medicação. Ela pode, sim, fazer um acompanhamento psicoterapêutico, porque é da ordem das psicoses e os terapeutas também conseguem tratar isso, para que essa pessoa dê voz no lugar correto, no lugar seguro, onde ela pode ser acompanhada. Então, sim, pode acontecer nos casos de esquizofrenia. Tá? Olha, a doutora colocou muito bem aqui, a gente está ao vivo, né, no quadro Saúde Agora da Unimed, estamos falando hoje sobre o Setembro Amarelo, estamos falando dessa questão do suicídio, e ela colocou muito bem, eu quero destacar aqui, até um tempo atrás não se falava nisso, não se podia falar nisso, né, até através das redes de comunicação, como TV, rádio, poucas pessoas abordavam isso. Eu acho que hoje a gente tem que falar sobre isso para a gente poder identificar. E eu tenho uma campanha que a igreja católica uma vez lançou, que eu achei, isso abriu uma reflexão sempre para mim, né? Eu não me lembro que ano que foi, doutora, mas era assim, era uma questão de ajudar o próximo, né?
E a imagem, ela me prendeu muito, que era uma pessoa que ela estava atolado na lama, numa areia movediça. E o cartaz dizia assim, que às vezes, a gente usa muito disso também, né, doutora? Quem quer se ajudar, também se ajuda. Ou seja, quem está passando por dificuldade também tem que correr atrás. E o cartaz falava exatamente inverso disso. Às vezes a pessoa está tão atolada naquele problema, ela está tão envolta naquele problema, que ela não tem nem a capacidade de esticar um braço para pedir ajuda. Então você tem que ir lá e buscar ela mesmo dentro da lama. Sim. Esse cartaz foi um cartaz muito forte, assim, me tocou muito e me deu uma luz mesmo, sabe? Que eu chegava até a pensar assim, quem quer ser ajudado também toma a frente, estica o braço, pede ajuda. Às vezes a pessoa não tem nem força para pedir ajuda. Então, eu acho que falar sobre o suicídio é realmente tocar nesse lado. E entender que a pessoa não é que ela está ali, a qualquer momento ela vai pedir ajuda. Pode ser que sim, a pessoa pode pedir ajuda. Mas às vezes a pessoa não consegue nem pedir ajuda, né, doutora? É nesse momento que a gente tem que estar atento, né? Sim. Exatamente, e inclusive quando não fala, né? Então quando é muito quieto, se você vê um comportamento repetido numa pessoa, sei lá, por exemplo, um excesso de organização e de repente ele passa a ser um excesso de desorganização, ela já está falando. Então ela não está te contando, ela não está dizendo, mas ela está te mostrando que tem alguma coisa diferente. Então olhar para isso é do lugar de pegar pela mão e ajudar. Agora ajudar não é dizer o que tem que ser feito, não é reivindicar ações que nós esperamos que sejam as ideais. Sim, é olhar o que é o ideal para aquela pessoa e comparar o como era e o como ficou. Eu acho que esse é um lugar de pedido de ajuda, sim. E esse cartaz é bacana, porque quando a pessoa está atolada, realmente ela não tem força para pedir, ela não tem força para falar, ela está num lugar diferente de quem pede, de quem sublima e vai lá e olha, eu trabalhando para o outro, sendo voluntário, por exemplo, eu consigo superar uma dor, talvez da perda de um filho, como veio de alguém aí que fez a pergunta. Então isso é importante. Então quando eu não tenho essa possibilidade mais, quer dizer que eu estou mais constrito. Eu consigo olhar menos, minha possibilidade de enxergar no entorno está menor. Então, ter alguém que está à frente, que está na sua direção e diz, venha, né, é importante. Então, olha, escutar. A gente vai continuar falando, está chegando mais perguntas, mais telefonema, WhatsApp também. A gente vai fazer um breve intervalo, a gente volta conversando sobre isso. A gente vai falar também da questão de celebrar a vida, né? A gente vai falar sobre isso, é um projeto muito interessante da Unimed, vamos destacar. E a doutora vai nos ajudar também a entender melhor aonde a gente procurar recursos, para a gente poder também procurar ajuda, porque acho que o principal, como a doutora falou, é também você que está próximo, é procurar ajuda. Passou por um momento, tem que procurar ajuda também. É rápido o intervalo, a gente já volta. A Unimed Piracicaba enumera tudo o que tem de melhor para oferecer a você. O mais completo plano de saúde da cidade e região. Só a cooperativa médica líder em Piracicaba conta com mais de 590 médicos cooperados. Programas de medicina preventiva, pronto atendimento adulto, infantil, ortopédico e ginecológico. E o melhor, você. Vendas 19 34 17 1800. Unimed Piracicaba, 47 anos de muita saúde. De volta com o programa Piracicaba Agora, estamos no quadro da Unimed Saúde Agora. É o nosso quadro aqui trazendo informação para você que está em casa. Se você quer saber um pouquinho mais sobre a questão da Unimed também, você pode ligar. Olha o hospital da Unimed, que maravilha, né? Você tem o site unimedpiracicaba.com.br, todas as informações, ou você pode ligar também para a Unimed no 3417-1800. Pode ligar e conversar diretamente com a equipe da Unimed. Hoje recebendo aqui a Francine Tognin, psicóloga clínica, membro da Sociedade Brasileira de Visão Subnormal. Estamos falando sobre o Setembro Amarelo, estamos falando também sobre suicídio. Esse mês quando a gente abre uma reflexão que isso deve reverberar o ano inteiro, a todo momento. Pois não, Maria, diga. Ó, pergunta pelo telefone também lá do Bairro Alto, doutora. A Solange, ela gostaria que você comentasse um pouco a respeito da convivência com uma pessoa com um quadro de bipolaridade. Se essas pessoas também têm um índice de suicídio.
Sim, no caso da bipolaridade há uma diferença de comportamento, né? Os rótulos, eles trazem menos informação em si do que a condição da pessoa. Então, a ideia do bipolar é você se apresentar de maneiras diferentes em momentos diferentes. E aí, quem está lidando com aquilo não sabe muito bem como tratar. Então, sim, pode acontecer, é importante. Normalmente, o bipolar ele tem, ora, um momento mais de mania e, ora, um momento mais depressivo. E, num momento desses, pode acontecer dele atentar contra a vida, sim. Então, não necessariamente está ligado ao diagnóstico, e sim à condição a que a pessoa apresenta-se no momento. Então, é importante ficar de olho e sempre oferecer suporte, que essa pessoa tenha um acompanhamento e possa ter um lugar seguro para falar sobre si. Né? Não é todo mundo que fala com todo mundo, né? Sim. A coisa do conectar, você está aí conectada, não é só conectar na internet, né? É se conectar um com o outro. Então, estar do lado não é simples, como não é simples viver, né? Então, a gente vem com uma dor de cabeça, vem não tão feliz e acaba que algo que alguém diz, uma coisa que você olha, modifica a sua condição do dia. Então, acho que isso é importante olhar. Falar um pouquinho sobre o projeto da Unimed, ligado a crianças de escola. Como é que é desenvolvido para a gente destacar para o público que está em casa também, doutora? Certo. Nossa intenção com esse projeto foi promover saúde primária, né? Nós temos um grupo que trabalha com a linha de cuidados em saúde mental. E aí o nosso objetivo é poder colocar voz para aqueles que precisam. Então, no caso, nós começamos com o Setembro Amarelo, né? Nós já estamos alcançando 2.000 alunos, né, entre o 6º ano, tivemos até um 5º ano que foi solicitado que falássemos, Perfeito. Até o 3º colegial, para que essas crianças e adolescentes possam expor como eles se sentem, o como eles têm angústia, né? E aí nós colocamos de uma maneira bem bacana. A gente tem um psicólogo que trata disso, que é o Gabriel Molina, e ele diz assim para as crianças: o que te desmotiva? E o que te motiva? Né? E a partir daí, o que te faz querer parar de existir? E a partir disso, uma reflexão daquilo que as crianças trazem, que às vezes nós adultos olhamos e não damos importância, né? Como você mesmo disse anteriormente. Então a gente escuta e fala, não, mas isso não é nada, né? E aí a gente diz aquele jargão, no meu tempo era muito pior, ou era diferente, ou eu já passei por isso, né? Então a gente se esqueceu como é que é ser criança, né? A gente já está adulto. E ser criança é algo que tem muita importância, é uma organização quase administrativa hoje, né? Ficam o dia inteiro na escola, ficam o dia todo em atividade, fazendo isso, fazendo aquilo, e acaba que onde é que eu posso me expressar? Com quem é que eu posso falar? Então, para que a escola tenha isso como objetivo em mente, perfeito, que possam dar voz para os alunos. E aconteceu também um simpósio, né? Celebrando a vida também, de muita importância, que a Unimed realizou, né? Aconteceu na quarta-feira agora, perfeito, dia 26. A gente fez um simpósio que foi das 5h30 da tarde até as 10 horas da noite. Tivemos aí uma presença de 200 pessoas, a gente teve auditório lotado, aconteceu na ACIP, preparado pela Unimed com muito carinho, com profissionais do nosso quórum, né, do Corpo e Mente, psiquiatria e psicologia, convidados, tanto da psicologia também, e o Dr. Neuri Botega, que é aí uma sumidade no assunto suicídio, e fechou de uma maneira que a gente chamou hoje de enamorada sobre o assunto, porque ele fala há tanto tempo que fica gostoso de ouvir, mesmo algo que é tão difícil, tão duro, difícil, né? Como falar de suicídio. Perfeito. Doutora, quero agradecer a sua participação, de suma importância para quem estava em casa, pelas participações, a gente reparou isso, as pessoas querem falar sobre o assunto e tem uma necessidade, né? A gente falando sobre o assunto, a gente vai salvar vidas, acho que esse é o ponto crucial, né, doutora? Sim, falar é importante, esse é o assunto do mês. Muito obrigado, prazer, viu? Espero recebê-la novamente aqui em breve. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado. Você acompanhou o quadro da Unimed aqui no programa Piracicaba Agora, Saúde Agora.